Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Naukeno e estamos aqui para mais um Fique e Fala. No caso, a gente vai para o capítulo 14 de Em Avante. Gente, ontem eu não postei nada, porque no caso eu não tinha gravado nada. E eu não consegui gravar porque simplesmente o meu carregador decidiu parar de funcionar. Então aí meu pai estava consertando o carregador e tudo mais. Consertou, então provavelmente a gente vai continuar com o mesmo esquema que a gente tava fazendo. Então, vamos recapitular só um pouco. O capítulo passado não foi tão interessante, porque foi mais as consequências do James ter descoberto que ele tá sentindo alguma coisa pelo Regulus. E aí não teve muita interação nem nada, era apenas tipo ele meio dividido nesse sentimento de querer ainda ser amigo do Regulus, mas ao mesmo tempo querer se afastar por conta do Harry, da Lily e do Sirius. O Harry no sentido de que o Regulus é professor do Harry, o que eu acho meio nada a ver. A Lily no sentido de ele sentir que estaria traindo a Lily e o Sirius, o que graças a Deus foi tipo pouco citado no capítulo anterior, então não parece ser uma preocupação tão profunda do James, mas o Sirius no sentido de que o Sirius odeia o irmão dele por zero motivos, e aí ele quer que todos odeiem também o irmão dele. Mas graças a Deus, esse motivo não pareceu tão forte pro James, em contraposição do motivo do Harry e da Lily. Eu não tenho muito o que falar do capítulo anterior. É basicamente isso, é só pra, tipo, situar mesmo onde a gente tava. Então aí a gente vai pro capítulo 14 agora. Capítulo 14. Aí alguns avisos sobre coisas sexuais. Primeiro que eu não sabia que teria coisas sexuais aqui. E segundo, como assim coisas sexuais, gente? A gente pulou de o James acabar de descobrir que sente alguma coisa pelo Regulus pra ele fugindo do Regulus pra coisas sexuais. Eu travei. Mas qualquer coisa que aparecer a gente pula. Só aviso. Nada super explícito, mas também está bem no final do capítulo, se você não estiver afim. Também tem um aviso um pouco para mais um pouco de sofrimento infantil, tá? James estava infeliz, completamente miserável. A expressão no rosto de Regulus o assombrava. Estava lá quando ele fechava os olhos, aquela expressão de confusão e decepção profunda. James não conseguia tirar aquilo da cabeça. Ainda não conseguia tirá-lo da cabeça. E assim continuou por 2 semanas. Seus amigos percebiam que algo estava errado, mas nenhum deles conseguia arrancar nada dele. Seu terapeuta repetia as mesmas coisas repetidamente, ecoando em sua mente vazia. Minerva e o resto do grupo também tentaram se comunicar com ele, mas ele se sentiu mal. Ele se sentiu tão mal, quase tão mal quanto nas semanas seguintes à morte dela. Caralho, isso só porque. Ah, eu tinha esquecido de falar isso, né? Porque no final do capítulo, ele acabou trombando com o Regulus, logo depois da reunião com a Minerva. E aí a Minerva tava falando pro pessoal dar uma passeada também. E aí o James tava indo embora quando ele trombou com o Regulus. E o Regulus tinha acabado de mandar uma mensagem para ele perguntando se eles iam caminhar aquela noite. E o James não respondeu. E aí ele acabou trombando com o Regulus. Aí o James só tentou dar uma desculpa rápida e tal, e tipo, foi embora. E aí ele viu a expressão de, tipo, meio confusão do Regulus, essa coisa, tipo, mano, o que tá acontecendo, sabe? E aí ele tá mal com isso. Tão mal quanto ficou nas semanas seguintes da morte da Lily. Nossa, James, você é muito gado, na moral, mano. Nossa. Tá. Tudo doía, tudo era confuso e cada parte dele queria ligar para Regulus. Eles andavam. Ai, gente, esqueci de colocar minha luzinha aqui, né? Agora que eu percebi, ó. Descer a minha luzinha. Só um momento, gente, calma aí.
acho que é isso. É... Onde eu tava? Tudo doía, tudo era confuso e cada parte dele queria ligar para Regulus. Eles andavam um em volta do outro na aula de Harry, Regulus evitando seus olhos e desviando o olhar rápido demais quando James ousava olhar para ele. É claro, mano, o Regulus não vai ficar, tipo, atrás de migalhinha, tá ligado? O que tá certo, mano? Vai tomar no cu. Do nada o cara, tipo, começa a evitar você? Não tem como. Tá. Ele nem teve coragem de dizer nada a ele, mas estava tão ridiculamente em sintonia com cada movimento seu que era como se ele pudesse sentir o segundo em que ele entrou na sala de aula. Como se todo o ar tivesse sido tirado dele, deixando James ofegante. Se ele achava que não falar com Regulus iria curá-lo de seus sentimentos, as últimas 2 semanas haviam destruído qualquer ilusão ingênua. Na verdade, só piorava, o que significava que estava ficando cada vez mais difícil de esconder. Ele se sentiu um idiota, observando constantemente com o canto do olho. Então, imediatamente foi tomado por uma pontada de culpa, tristeza e vergonha. Era como se ele estivesse se esquecendo dela, esquecendo tudo que eles tinham passado. Era como ser puxado por uma maré furiosa, primeiro para um lado, depois para o outro. E a um segundo de se afogar em cada uma delas. Seu cabelo ruivo, seus olhos azuis. No caso, cara, eu acho que, tipo, é lógico que ele ia sentir isso, porque, tipo, é a primeira pessoa que ele se interessa logo depois da morte dela. Só que ao mesmo tempo, mano, já passou um ano, tá ligado? Já passou mais de um ano. Não sei quanto tempo agora, mas eu sei que passou mais de um ano porque comentou sobre o aniversário de morte dela. Mas, cara, ao mesmo tempo, tipo, é a primeira pessoa que ele se interessa depois da morte dela. Então é claro que ele vai ficar bem sentido com isso. Mas talvez ele se recupere rápido justamente porque já passou muito tempo. Tá. Você está bem, James? Alice perguntou a ele enquanto caminhavam juntos para a cafeteria de sempre na esquina do estúdio. Frank havia voltado correndo para o escritório para lidar com algum problema importante que James nem fingia entender. Você tem estado quieta na última semana, mais ou menos. James pretendia dizer que estava bem. Daquele jeito firme e confiante que sempre fora capaz de dizer antes, mas quando abriu a boca, nenhum som saiu. Alice observou-o lutar curiosamente enquanto entravam na loja e o conduzia direto para a mesa de sempre, empurrando-o pelo ombro e dizendo: Por que você não pensa nessa resposta? Eu pego o café. James sentou-se à mesa, olhando fixamente para o tampo de fórmica. Fórmica? Deve ser algum tipo de madeira. Não, na verdade é um material que imita a madeira, né? Nunca tinha ouvido falar. Cravando as unhas na palma da mão, tentando descobrir exatamente o que iria dizer. Ele jurou para si mesmo, prometeu que não contaria a ninguém sobre sua descoberta em relação a Regulus. Mas ele já contou pra terapeuta dele. Não contou? Certo, ele meio que tinha discutido isso com o terapeuta. Mas aquela era uma circunstância especial. E ele meio que me ensinou isso ao pai. E a Amélia. Amélia? Ah, tá, a Amélia. Verdade, eu tinha esquecido da Amélia. A Amélia, no caso, é uma das mulheres que também participa das reuniões da Minerva, que aí ela tinha perdido o cônjuge, só que acabou encontrando outro amor. Então aí ele foi pedir conselhos pra Amélia. Porra. Ele sempre foi muito tagarela, o que não era muito bom pra ele. Ele ainda não tinha tomado uma decisão quando Alice deslizou uma xícara de café sobre a mesa em sua direção, sentando-se em uma cadeira e sacudindo os seus 2 pacotes de açúcar para adicionar. E então, você me dá uma resposta? Ele olhou para ela, observando o jeito que sua boca estava curvada em preocupação e um pouco de diversão. O jeito como seus olhos estavam um pouco enrugados nos cantos, o início das linhas de expressão de riso. Ele podia confiar nela, podia confiar em Alice. Eu tenho que pedir para você não dizer nada. Ela sentiu solenemente. Até para Frank? Por enquanto? Se você não. Eu não me importo, ela disse imediatamente. Contanto que você não vai se machucar ou machucar a outra pessoa. Não! Ele cerrou os dentes, tentando adiando falar sobre isso segundo a segundo. Bem, é que eu fiz uma coisa estúpida.
Ela esperou, sem pedir que ele desse mais detalhes, dando-lhe o espaço e tempo para fazê-lo sozinho. Era doloroso falar sobre isso, porque já era doloroso o suficiente que ele tivesse estragado tudo com Regulus. E o pior ainda que agora tudo estivesse inextricavelmente entrelaçado com os pensamentos sobre Lily também. Eu nunca pensei, eu nunca pensei que um dia eu a deixaria para trás, que um dia eu encontraria outra pessoa. Ela é o amor da minha vida. Mas recentemente, algumas semanas atrás, eu acho, algo mudou com alguém e eu basicamente estraguei tudo. Porque eu não sei o que eu quero. Eu acho que eu gosto. Ele fez uma careta ao ouvir a palavra deles. Só lembrando que aqui ele não tá colocando gênero na pessoa só, tá? Mas eu não aguento isso. Eu não aguento ser uma dessas pessoas que simplesmente esquecem o cônjuge. Eu nunca seria assim. Eu nunca abandonaria. Ele disse as últimas palavras com força, tentando fazer seu coração acreditar nelas. E eu pensei que se eu simplesmente parasse de falar com eles, conseguiria fazer isso passar. Mas não está funcionando, só piorou. E agora eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, Alice. A Alice observou por um tempo, deixando balbuciar até ficar em silêncio. O que haveria de tão ruim nisso? Se você conhecesse outra pessoa. Eu me casei com Lily, ele disse para ela. Prometi a ela o bem para sempre. E cumpri essa promessa. A menos que seus votos de casamento fossem muito diferentes dos meus, eu acho que não diziam nada sobre ser devotado ao seu cônjuge para sempre após a morte dele. Pelo menos, pelo que eu me lembro, era enquanto nós dois vivermos. É, até a morte que nos separe, né? É, tá, faz sentido. James fechou os olhos. Era, era até que a morte nos separe para nós. Alice apertou os lábios e estendeu a mão sobre a mesa para tocar o braço dele. Não consigo imaginar, James, disse ela suavemente. Não consigo imaginar como deve ser passar por isso dia após dia. Mas você merece ser feliz. Ele sussurrou. Eu estava tão feliz. Mas você poderia ser de novo, ela insistiu. E o peso quente da palma da mão dela no antebraço dele pareceu acalmá-lo. Ele olhou por cima da cabeça dela, para a parede de tijolos em frente a eles, com os olhos desfocados, pensando. Ele não tinha certeza de quanto tempo ficariam sentados em silêncio, até que Alice disse algo tão inesperado que James quase caiu da cadeira. É o professor de dança? É que não é como se o James conseguisse simplesmente ser sutil sobre isso, né? Então é claro que a Alice tinha notado. James engasgou. O quê? Ele gaguejou, ignorando os olhares escandalizados de várias pessoas próximas. Como, quero dizer, o quê? Alice apenas deu de ombros. Parece meio óbvio. Como? Ele perguntou, limpando o café derramado na frente da camisa. Você parece muito atenta a ele. Ela deu de ombros novamente. Isso me lembra do jeito que Frank era comigo. Bem, você me lembra de mim. E ele me lembra do Frank. Ele te observa, sabe? Quando pensa que você não está olhando. Faz semanas, desde antes dessa nova turma. Mas notamos na semana passada que você não estava falando com. Uma pedra caiu no estômago de James. Quem somos nós, Alice? Ela corou novamente. Frank e eu. Ele gemeu, enterrando o rosto nas mãos. Não teríamos dito nada, disse ela de imediato. Mas notamos que você não estava falando e como ele desviava o olhar sempre que você olhava para ele. E bem, não quero ser rude, James, mas você anda com uma aparência horrível ultimamente. James sorriu amargamente. Sinto que fiquei com uma aparência horrível no último ano e meio. No último ano e meio, tá certo? Você parecia estar bem antes, ela olhou. Das orelhas até suas mãos nervosas e trêmulas. Quero dizer, eu não conheço. Calma aí. Eu não conheço James, não te conheço há muito tempo. Mas sinto que somos amigos. Nós somos. E eu sinto que eu consigo identificar quando você começou a. Eu não sei, piorar? Eu acho tanto piorar quanto melhorar, né? Porque quando eles se conheceram, o James ainda estava bem no estágio inicial do luto, basicamente, né?
Então eu acho que eles conseguiram ver a evolução do James, tanto quanto a piora dele agora. Gente, eu tô sentindo que eu tô com uma voz muito péssima, mas é porque eu tô começando a ficar gripada. Então esse também pode ser outro motivo de eu não gravar nas próximas semanas. Mas eu não sei como voltar. Eu vou tentar gravar todos os dias, vou tentar. Mas não sei como vai ser. Ela olhou para ele, com tanta simpatia e compreensão que ele quis desviar o olhar dela. Eu não queria colocar dessa forma. James virou o café na xícara. No dia anterior, Sirius lhe disseram que precisava comer, e ele nem percebera que não comeria mais. Só que dessa vez não era por tristeza, era por nervosismo. Por uma ansiedade tão forte que ele tinha quase certeza de que não dormia direito há dias. Eu estou tão. Ele se esforçou para falar, tentando colocar o que quer que fosse em palavras. Miserável. Eu estou tão miserável, Alice. Ela franziu as sobrancelhas observando tudo. Se isso está te deixando infeliz, você deveria resolver esse problema, ela disse a ele. Porque você é o único que pode fazer isso. Mas eu vou estragar tudo, disse ele. Como se eu, como se eu estragasse tudo, e eu não posso estragar isso para o Harry. Eu não posso. Não consigo fingir que sei porque você acha que estragaria alguma coisa, mas percebeu que isso está te consumindo. Você é adulto, James. Pode se controlar e tomar suas próprias decisões. Não deixe ninguém tomá-las por você. E o Harry? Eu tenho plena confiança de que você não faria nada para machucar Harry. Isso machucaria o Harry. O quê? Você sair com os Regulus? Aonde isso machucaria o Harry, amigo? O Harry é você a pessoa mais feliz do mundo. Calma aí. Ele bateu o punho no joelho. Se descobrisse que eu não posso substituí-la. Eu não posso. E o professor dele é como uma daquelas novelas pelas quais a minha mãe é louca. Mano, eu tenho uma opinião de que, tipo, o Harry não tem idade suficiente pra ele sentir que o James tá substituindo a Lily, tá ligado? Essa é a questão. Eu acho que se o Harry fosse mais velho, talvez ele sentisse isso, mas eu acho que ele não tem esse tanta idade e também não passou tanto tempo com a Lily, infelizmente, pra ele sentir que se o James sair com outra pessoa, o James estaria substituindo a Lily, tá ligado? Mas enfim, ela riu, dando um tapinha no antebraço dele e se afastando, pegando sua própria xícara e virando seu próprio café. Eu não acho que precise ser tão dramático. Vocês não são amantes desafortunados nem nada do tipo. A frase despertou algo na cabeça de James. Onde é que eu já ouvi isso antes? Ela inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, evidentemente se divertindo com ele. Você já leu Romeu e Julieta? Ah, vamos lá. Ele revirou os olhos. Já ouvi falar disso. O pior é que eles se encaixam muito em Romeu e Julieta, tá ligado? No sentido de que o Sirius odiaria que o James estivesse saindo com o Regulus, e os pais do Regulus com certeza odiariam que o Regulus estivesse saindo não só com o James, mas com um garoto, tá ligado? Ou seria não só com o garoto, mas ainda assim com o James. É. Enfim, deu pra entender. Romeu e Julieta modernos. Ah, eu esqueci que Romeu e Julieta era a peça que o Regulus estava atuando também, mano. Puta que pariu, muito bom. Ela riu dele. Sério? Bom, é daí que vem. E você não está nessa história. James olhou para ela, organizando seus pensamentos, enquanto os olhos dela brilhavam. Não sei em que história estou. Na sua, caralho. Tipo, não tem essa de tipo, ai, nossa, pra onde minha vida vai indo? Ai, não sei, eu não quero dialogar sobre isso, gente, sinceramente. Ele disse finalmente. Mas eu queria, sabe, eu nem sei direito. Não sei mais o que eu desejaria. Acho que provavelmente sim, mas você só não quer admitir. Concordo. Ele com certeza sabe que ele quer o Regulus, mas ele tá colocando muitos impasses em cima disso. E eu não tenho. Eu não tenho um motivo pra dizer, tipo, ai, ele só tá fugindo disso. Não, porque, tipo, ele tem motivos que, entre aspas, seriam plausíveis e tal.
Só que ao mesmo tempo são motivos que ele pode superar muito fácil, tá ligado? Não muito fácil, não vamos colocar muito fácil também, porque a gente tá lidando com luto aqui. Só que, tipo, o que eu quero dizer é que, tipo, não são motivos externos, tá ligado? Não é alguém que está tentando prejudicar a relação deles. Pelo menos não por enquanto, porque a gente vai entrar com Sirius, né? Tenho certeza. Mas é tipo mais motivos internos que ele tem que debater consigo mesmo. Isso que eu quero dizer. James levou várias semanas para reunir coragem e falar com Regulus novamente. Durante esse tempo, James chegou a chorar no grupo de Minerva quando eles andavam em círculos e diziam que o que mais gostavam sobre sua parceira. Ele havia escolhido a risada dela, embora fosse quase impossível escolher apenas uma coisa. Ele e Sirius saíram para correr pela primeira vez desde que ela morreu, e James sentiu como se seus pulmões fossem sair do peito quase todo o caminho. E Harry teve um revés na escola. Não foi nada grave, mas foi o suficiente para fazer James precisar conversar com seu professor. Ela o puxou para o lado quando ele foi buscar Harry na quinta-feira. No final de outubro, com os olhos um pouco arregalados enquanto explicava o que tinha acontecido. Estávamos tendo um momento de partilha, disse ela, olhando para Harry, que parecia bastante contente por estar brincando com Neville enquanto Frank e Alice observavam nervosamente do canto. E ele contou que estava se sentindo triste hoje. Quando perguntei o porquê, ele me disse que sentia falta da mãe e James sentiu um aperto no estômago. Hesitou, tentando não deixar a voz embargada. Odiava falar sobre aquilo, odiava mencionar para as pessoas que não os conheciam. Mas mas se Harry estava falando sobre aquilo, ele precisava saber. Então, ali estavam eles. A mãe do Harry, ela faleceu um pouco mais de um ano. Eu provavelmente deveria ter dito algo antes. A terapeuta dele, ele pegou novamente. Ela me disse que seria melhor se a escola fosse informada. Ele gosta de falar sobre ela e às vezes fica triste por um tempo. É, os olhos dela se arregalaram em choque e compaixão. E ela estendeu a mão imediatamente, tocando no antebraço dele, assim como Alice havia feito. Bem, muito obrigado por me contar aí. Algo que eu deva fazer sobre. Calma aí. Há algo que eu deva fazer se algo o incomodar? Você pode. O que aconteceu hoje? Ele só disse que sentia falta da mãe. Parecia estar um pouco deprimido. Não estava tão agitado como o costume. Pareceu melhorar depois do cochilo, mas eu só queria ter certeza de que você sabia. Só, se você puder me avisar se notar alguma coisa, pode ser útil. Claro, ela sorriu. Com os olhos ainda regalados daquele jeito piedoso que James odiava. Eu sinto muito pela sua perda, Sr. Potter. Ser tratado daquela forma o fazia se sentir como seu pai. Como seu pai? Ah, tá. Eu acho que no caso, tipo, ser chamado de Sr. Potter o fez sentir como seu pai. Ele assentiu, tentando retribuir o sorriso, e se virou para Harry, que ainda conversava animadamente com Neville. Ei, amigo, ele tocou seu ombro. Temos que ir para casa. Neville pode vir? Harry perguntou imediatamente, e James deu um sorriso forçado, sentindo os olhos de Alice e Frank sobre ele. Não, amiga. Neville, sua mãe e seu pai também precisam ir para casa. Harry pareceu ficar decepcionado, apenas por um momento, antes de pegar a mão de James e assinar para Neville, liderando-os para fora da escola em direção ao ar fresco brilhante do outono, com apenas uma pitada de frio do inverno. James tentou criar coragem para fazer o que sabia que tinha que fazer no caminho da casa, ouvindo Harry falar sobre o seu dia, sobre como ele e Ron estavam tentando aprender a ficar invisíveis, mesmo que Hermione dissesse constantemente que isso não era possível. James esperou para fazer a pergunta até cortar uma laranja para eles dividirem e estava sentado na mesa. Não, estava sentado no sofá da sala de estar, observando Harry tirar cuidadosamente o que parecia ser um punhado de pedrinhas do bolso interno da mochila e colocá-las no chão. Claramente prestes a embarcar em algum tipo de contagem muito importante. Harry, James se esforçou para manter a voz firme, não querendo tornar isso mais difícil do que já era. Eu conversei com a senhora Sprout hoje. Harry olhou para ele, com aqueles olhos verdes encarando com curiosidade. E ela me disse que você ficou um pouco triste durante o tempo de compartilha. Harry não respondeu por um instante, mas começou a arrumar suas pedrinhas na mesa de centro, formando uma pequena fileira. James esperou até que ele falasse. Eu vi um dos pássaros que a mamãe realmente gostava quando estávamos brincando lá fora. Ele finalmente disse, ainda muito concentrado em suas pedras.
com o rosto laranja. Um tordo. O favorito de Lily. O tema de todos os cartões de Natal que eles já enviaram. E a razão pelos quais eles tinham um par de binóculos na mesa de cabeceira dela. E o que aconteceu? Sinto muito falta dela, disse ele. E eu fiquei bravo por ela não estar aqui, e depois triste. Porque todo mundo tem mãe e eu não. James mordeu o lábio, deslizando do sofá para o chão ao seu lado. Eu sei que dói muito. E Ron me disse que a mãe dele vai fazer um suéter para mim, mas eu quero um da minha mãe. O terapeuta de Harry disse que a dor de Harry vinha em ondas. Às vezes ele ficava bem, outras vezes quase se afogava em tristeza. Adequado, já que era assim também que James se sentia. Então, isso que eu tava pensando, tipo, ué, mesma coisa com James. Eu também queria que ela estivesse aqui. Ele colocou um braço em volta do ombro dele. E estou feliz que você me contou. Você acha que podemos ir procurar um dos pássaros dela no parque? Hermione me disse que já os viu lá antes. James sorriu, esfregando o peito com a mão livre. Acho que é uma ótima ideia. E podemos dar-los nomes como fazíamos antigamente. Harry se animou um pouco ao ver isso, então esfregou a testa. E aí? Pai, minha cabeça está doendo. James fez uma careta. Fazia tempo que ele não tinha dores de cabeça. Certo. Ele fez menção de se levantar, pegando Harry no colo. Não, pegando Harry com ele. Vamos nos deitar um pouco antes do jantar e vamos tomar um pouco dessa coisa pegajosa. Ugh. Harry tentou se livrar dos braços dele. Eu odeio essa coisa. Mas vai fazer essa dor de cabeça passar, disse James, beijando seus cabelos. Só um pouquinho, só um pouquinho, eu prometo. Ele observou Harry dormir, ambos espremidos na cama, sua mão acariciando os cabelos na testa e desejou com todo o coração que tudo ficasse mais fácil, mesmo que só um pouquinho. Veja aquele, Harry. Ela apontou para uma árvore, puxando o binóculo com a mão livre. Esse é o meu favorito. Harry riu, agarrando a alça do binóculo, tentando se enxergar. Nome. Boa ideia. Temos que escolher um nome, disse ela, olhando seriamente de Harry para James. Que tal Albert? Albert? É um nome de velho. James sorriu, olhando em direção apontada pelo binóculo, tentando em vão ver o pássaro. Que tal Rockoplex 4000? Que porra de nome é esse, James? Você é tão idiota, disse ela, ainda observando o pássaro. O que você acha, Harry? Qual seria um bom nome? Bully! James e Lily riram. E ele passou um braço em volta dos ombros dela enquanto caminhava pela trilha. Então será um bully de chá. James acordou assustado quando viu a porta da frente abrir e James e Sirius chamar. Você está dentro? James se livrou cuidadosamente das mãos de Harry e caminhou até a sala de estar, onde Sirius já estava esparramado no sofá olhando em sua direção. Ei! Ele afundou ao lado dele, registrando o barulho na cozinha. Mooney está aqui? Eu acho que Rabicho também vai vir. Eu acho muito estranho chamar o Peter de Rabicho, porque Rabicho me representa o Peter de Canon. E você chamar o Peter de Peter, é o Peter, tá ligado? Tipo, Peter, fofo, fofo. O fofo e ingênuo Peter. Só que chamar ele de Rabicho me lembra muito o Rabicho canônico e me dá ódio. Enfim. Sirius se espreguiçou languidamente, olhando de cima para baixo. Boa soneca? James bateu no ombro dele. Nada mal. Harry teve uma experiência difícil. Imediatamente Sirius sentou-se ereto, e seus olhos indo de James para a porta do quarto de Harry, seu corpo tenso. O que aconteceu? Só Lily. O que houve com Lily? James olhou de volta para o quarto. Viu um tordo. Ele sente falta dela. Está com uma daquelas dores de cabeça. Sirius esfregou a testa como se sua própria cabeça doesse. Faz tempo que ele não ganha uma dessas. Eu sei, dei uma analgésica e fiquei com ele um pouco. É tão injusto, sim. É injusto é injusto e eu queria poder consertar isso. Você e eu, ele o encarou. Você está bem? James não sabia como responder isso. Quantas vezes você acha que me perguntou isso no ano passado? Ele tentou tirar sarro. Era mais fácil do que a alternativa. Sirius, para seu crédito, seguiu em frente e sorriu, esticando a perna sobre a mesa de centro. Menos de 1 milhão, mas mais de 500 mil. Acha que podemos chegar a 1 milhão até o final do ano? Se você continuar sem comer, sim. Havia algo na voz de Sirius, uma espécie de tensão que James raramente ouvira. Ele olhou para ele, enxergando além de seus próprios problemas, vendo Sirius vê-lo. Eu sei que estive ausente nas últimas semanas, ele suspirou, mas estou trabalhando nisso.
Você ainda não me disse o que está errado. Ele mordeu o lábio. Ele poderia dizer a ele: não havia sentido em aborrecê-lo. Não havia sentido em piorar as coisas. É só que, coisas com a Aline, você já ouviu tudo isso antes. Mentiras e mentiras e mais mentiras. Você poderia me contar. Se você pode contar para alguém, sou eu. Eu conheço Peds. Ele tentou sorrir naturalmente. Eu sei disso. O pior é que, pra última. Isso daí é uma coisa que o Sirius seria a última pessoa pra quem o James poderia contar, tá ligado? Porque o Sirius vai fazer um escarcel que é totalmente inútil, tá ligado? Mano, não faz sentido. Ele pode conversar com o Remus, eu acho que o Remus seria uma boa opção. Ele pode conversar com as meninas, todas as meninas. Eu não falo para ele conversar com o Peter, porque parece que a relação com o Peter não é tão próxima assim, sabe? Então, tipo, não sei. Mas Peter também pode ser uma boa opção. Mas eu acredito que conversar com a Alice, com a Minerva, com a Amélia, seriam pessoas melhores para conversar. Não sei porque eu tenho essa sensação. James falou. Calma aí, tá certo. James falou com o Regulus na próxima aula de dança. Ele não sabia realmente o que dizer, mas entre Alice e seu terapeuta, ele chegou à conclusão de que não poderia continuar do mesmo jeito. O meio termo estava destruindo. Então ele tentaria novamente, como amigos. Eles poderiam ser amigos, não havia nada de errado em serem amigos. E James teria que aprender a conviver com a outra coisa. Às vezes, amigos tinham paixões um pelos outros. Não era motivo de se envergonhar. Pelo menos era o que o seu terapeuta lhe dissera 2 dias antes. Era o fim da aula, e Frank e Alice tinham ido correndo atrás de Harry e Neville. Alice lançando um olhar inquisitivo e cúmplice, e dizendo que eles estariam no parque do outro lado da rua quando ele terminasse. Ei! James se aproximou dele cuidadosamente, e viu seus ombros ficarem ligeiramente tensos. Posso falar com você? Regulus se virou, e James quase ficou surpreso com quão frio ele o olhou. Olá. Ele. Nossa, eu senti. Nossa, eu senti a frieza daqui, velho. Havia um sorriso ensaiado em seu rosto, fixo, nada parecido com o que o James estava acostumado. Posso ajudar? Ele literalmente tratando o James como um pai. Meu Deus. James mordeu a língua, observando as últimas famílias levarem as suas crianças para o corredor. Então ele e Regulus ficaram sozinhos no espaço amplo e bem iluminado. Acho que te devo um pedido de desculpas. Começou ele, reprimindo um sorriso ao ver a expressão de surpresa no rosto de Regulus. Não consigo. É muito complicado explicar, mas eu queria te dizer que sinto muito. Eu não deveria ter me comportado daquele jeito. Ele olhou para ele por um segundo, e James realmente pensou que, por um momento, que ele iria se virar e deixá-lo ali sem dizer mais nada. Não gosto de ser ignorado, disse Regulus rigidamente, olhando para ao lado de James, para que seus olhos não precisassem se encontrar. Se você não queria me ver, tudo bem, mas pode simplesmente me dizer isso. Não é isso, ele balançou a cabeça. Eu fui estúpido, muito estúpido, e não vai acontecer de novo. Regulus não disse nada, apenas o observou, e James corou. Eu realmente gostaria, ele pegou no sábado, se você quiser caminhar junto. Regulus suspirou, desviando o olhar dele, como se fosse mais difícil tomar uma decisão se estivesse olhando para ele. Você não vai fugir dessa vez? Não, eu prometo. Não faça uma promessa que não pode cumprir. Sua voz era fria como um gelo. Eu vou ficar com ele. Ele disse seriamente. Algo em seu rosto pareceu suavizar com isso. Tudo bem, ele disse, mas você vai me pagar um café. A boca de James se curvou em um sorriso. Isso parece justo. Te vejo no sábado, então. Ele disse, sorrindo levemente em resposta. Talvez eu até te mande uma mensagem. Se eu tiver sorte, se você tiver muita sorte. Ele olhou para além de James, em direção à porta. Você deveria ir. Harry está esperando por você. Ele abordou o encontro iminente do sábado com uma mistura de entusiasmo e uma ansiedade quase paralisante. Passou muito tempo procurando na internet maneiras de evitar a atração por um de seus amigos, mas não encontrou quase nada de particularmente útil. Geralmente, o conselho era falar sobre como você se sentia em relação a eles, o que James detestava. Ele poderia ter conversado mais com a Alice sobre o assunto, mas toda vez que pensava em tocar no assunto, ele sentia vontade de se enterrar em uns 9 metros de areia e nunca mais ser visto. Então era normal e bem ajustado. Um conselho sábio era simplesmente mantenha-se ocupado.
Mas não importa o quão ocupado James estivesse, sua cabeça continuava voltando para ele. E cada vez que seu estômago se contraía em antecipação nervosa, ele queria pegar suas mãos e simplesmente arrancá-lo de si. Finalmente a noite chegou. E depois de se despedir de Minerva, ele saiu pela calçada, esfregando a barra do suéter entre os dedos. Regulus o esperava em frente ao teatro, que já estava lotado de gente. Evidentemente, havia uma apresentação naquela noite. James caminhou em sua direção, passando por casais e grupos de turistas bem vestidos, com uma espécie de tensão deixando seu peito enquanto olhava para ele, ainda de calça moletom e uma de suas camisetas surradas, apesar do frio do ar. James parou cerca de 1 metro dele, e cada um esperou que o outro falasse. Felizmente para Regulus, James nunca encontrou um silêncio que não quisesse preencher. Oi, ele tentou sorrir, que foi retribuído com cautela. Então você decidiu aparecer. Sim, ele corou imediatamente. Eu realmente estou. Desculpas não serão suficiente. Regulus acenou com a mão. Preciso de um café pago por você e uma explicação. James ficou vermelho como um raio. Mas raios não são vermelhos. Mas tudo bem, continua. Ah não. Uma explicação? Sim, Regulus ergueu uma sobrancelha para ele. As pessoas não param de se falar sem motivo. Não mais do que simplesmente aparecem e se desculpam do nada. Algo aconteceu e eu quero saber o que é. É, James não conseguiu dizer a ele. Ele não conseguiu. Que tal um café? A boca de Regulus se contraiu e o coração de James acelerou. Tudo bem, ele cedeu. Café primeiro. Eles se afastaram do teatro, James olhando por cima do ombro apenas para observar o prédio bonito e bem iluminado. Então, você não está aqui hoje à noite? Não. Regulus fez uma pausa para deixar um enxame de turistas passar na frente deles. Só entra daqui uma semana. Diga-me quando, disse James sem precisar. Disse James sem pensar. Eu quero ver. Ah, é verdade, eu tinha esquecido que meu talento te converteu. James bufou, e ele tinha esquecido o quão fácil era com Regulus. Não fique tão convencido sobre isso. Você não percebe? Já cresceu 3 tamanhos. Não sei como você consegue andar por aí, sério? James abriu a porta da cafeteria. Você não está com frio? Frio? Ninguém te avisou? O inverno está chegando. E você não está nem usando um suéter. Regulus olhou para si mesmo, como se estivesse observando sua própria aparência. Sim, eu fico com calor durante os ensaios, então realmente não preciso de um. E eu aqui pensando que tinha a ver com moda. Ah, tudo bem. Ele abriu os braços, acentuando os buracos do tecido. Você não percebeu que essa é a minha prioridade? Não, fique quieto. Preciso pensar em como gastar muito com esse café. Nunca vi ninguém tomar café com você, disse ele a Regulus, depois de observá-lo fazer um pedido por um tempo que pareceu meia hora. O que você quer dizer? Ele perguntou, observando James observá-lo enquanto caminhavam para seu caminho habitual perto do rio. É só café. Não, James zombou. É basicamente açúcar e leite. Ah, não fique tão superior, ele revirou os olhos. Já aguento muita merda no teatro. Por quê? Perguntou James curioso. Porque é contra meu plano nutricional, ele deu de ombros. Normalmente eu não beberia nada, mas uma vez por semana posso fazer isso funcionar. Plano nutricional? Ah, não. Regulus balançou a cabeça. Você não vai se safar tão fácil assim. Estamos aqui para falar sobre você e o que tem acontecido com você nas últimas semanas. Não é importante. James tentou começar, mas Regulus permaneceu imóvel. Sério, foi estúpido. Eu na minha própria cabeça. Na sua cabeça, sobre o que exatamente? Ele insistiu. James abriu a boca. Parte dele queria cair de joelhos e simplesmente contar. E parte dele pronto para levar o segredo para o túmulo. Só sobre fazer novos amigos. Você quer dizer você e eu? Eu. Isso. James lutou por algum momento. Mais ou menos. É por causa de Sirius? Era uma saída fácil, mas também era uma mentira. E ele estava cansado de mentir. Eu. Mais ou menos. Ele respondendo tudo com mais ou menos. Regulus estreitou os olhos enquanto o observava. Ele se inclinou para frente, mordendo o lábio inferior. James definitivamente não olhou para ele. Tipo de. Olha. Ele olhou ao redor desesperadamente, procurando algo para dizer. É que eu tenho rotinas, coisas que faço toda semana, até mesmo todo dia. E eu não tinha certeza de onde você se encaixava nisso. Então você achou que fingir que eu não existia era uma boa maneira de agir. Eu nunca fui bom em confrontos.
Eu acho isso muito difícil de acreditar. Ok, James corrigiu. Confrontos com pessoas de quem eu realmente gosto. Não tenho problemas em enfrentar babacas. Regulus riu levemente ao ouvir isso. Então, devo esperar isso a cada poucas semanas? Você decide que não sabe onde eu me encaixo na sua rotina e fica em silêncio por semanas? Eu realmente preferiria que isso não acontecesse. Você e eu. James percebeu vagamente que as pessoas estavam. Calma aí. As pessoas estavam tendo que contorná-los na passarela. Então, mas percebeu que não se importava muito. Tá, calma aí. É que eu tava vendo se não tinha acabado nenhuma bateria minha, desculpa. Mas percebeu que não se importava muito, pois estava muito absorto em o que quer que fosse aquilo. Era intenso e provavelmente um pouco exaustivo, mas James gostava quando não se olhavam assim, como se estivessem se analisando. Sinto muito mesmo, disse James, com uma voz estranhamente baixa. Ele viu os ombros de Regulus relaxarem, a atenção assumindo deles, e o rosto pareceu ficar mais quente de alguma forma, menos frio. Como. Como é? Menos frio. Isso quer dizer, não está tudo bem, mas estou feliz que não tenha sido algo permanente. Eu também estou. Bem, eu acho que posso aceitar suas desculpas, então. Ele estava sorrindo enquanto falava. E era como se uma pequena barreira visível tivesse se quebrado, e eles começaram a caminhar juntos, mais à vontade do que antes. Agradeço. James sorriu, observando-o com um canto de olho. O que você vai fazer nesse fim de semana? Alguma coisa emocionante? Sabe? Regulus tomou um longo gole de café, ou leite com açúcar. Na verdade, estou. Meu amigo, dono daquele pub, Bart. Bom, hoje é aniversário dele. Então eu tenho certeza de que vamos passar a noite fora. Ah, ser jovem. James olhou para o céu com reminiscências. Como se o James fosse muito mais velho que o Regulus, tá ligado? Não sei nessa fanfic, mas canonicamente ele é literalmente um ano mais velho que o Regulus, não é? Ó, aniversário. Calma aí. Por que não tá funcionando? Calma aí, gente, que meu teclado simplesmente parou de funcionar aqui. Ele tava funcionando até agora, gente. Só um momento. Eu tenho muitos problemas, né, mano? É carregador, é teclado. Mas é porque esse teclado é Bluetooth, então aí às vezes ele desconecta. Ele tá conectado, pelo menos. Eu vou desconectar e conectar ele de novo. Cadê? Ai, eu removi em vez de desligar. Que lindo. Deixa eu adicionar ele de novo. Tá. Aniversário. Oh, caralho. Saiu Regulus Black. Ele é de 61. Tá, 61. James Potter. 60. Literalmente um ano de diferença. Mano, na moral. Enfim. É... Ah, nossa, tá falando literalmente isso daqui. Ah, ser jovem. James olhou para o céu com reminiscência. Não posso mais fazer isso. Ah, é verdade, você é muito mais velho que eu. Cada palavra transbordava sarcasmo. Quantos anos? 18 meses? Muito bom. Bem, acho que não sei bem. Não vi sua carteira de motorista como você viu a minha, perseguidor. Regluciu. Você preencheu a papelada. Então você. Calma aí. Então você me conta seu aniversário para que não pareça tão unilateral. Outubro. Quando em outubro? Ele franziu a testa levemente, como se estivesse se preparando. Ok. A festa não é para o Bart, é para mim. Meu aniversário é hoje. Por quê? Ele simplesmente, tipo, ai, é aniversário do Bart, enquanto não é. Era só ter falado. Ai, não sei, tá? James parou de andar. Hoje? Sim, agora que você. Hoje, tipo, agora mesmo. Sim, e por favor,
Você sabe o que eu tenho que fazer? Regulus olhava ameaçadoramente, certificando-se de manter a voz o mais baixa possível. James, estou te implorando. Estou cantando parabéns agora. Não, você não está. Mas James já tinha subido no muro. Ele subiu no muro para cantar parabéns pro Regulus. Encostando, encostado nas costas firmemente no rio e gritado uma versão bem alta e desafinada de parabéns para você, atraindo olhares de todos os lados. Se fosse no Brasil, o pessoal cantava junto. Enquanto lá, com certeza, o pessoal só tá achando o James um doido varrido. Quando ele pulou, Regulus estava da cor de molho à bolonhesa e olhava fixamente para o chão. Eu te odeio. Feliz aniversário. Você poderia ter dito isso e não ter cantado nada, ele sibilou. Eu odeio qualquer um fazendo alarde sobre. Antes de continuar, eu lembrei de quando as minhas amigas veio aqui para São Paulo. Tem uma amiga lá em Manaus e uma amiga no, em Minas Gerais. No caso, essa de Minas Gerais eu acabei fazendo amizade por conta da amizade da menina de Manaus, né? E aí elas vieram aqui pra São Paulo e aí a gente foi na Liberdade. E assim, tipo, o aniversário da menina de Minas era, tipo, na outra semana. E aí o nosso grupinho foi lá na Liberdade e tal. Aí tava a gente no meio da Liberdade. Aí a minha amiga foi falar como ela tava muito feliz de estar comemorando praticamente o aniversário dela com a gente, porque fazia anos que a gente tinha uma amizade e a gente nunca tinha conseguido se encontrar pessoalmente. Então, tipo, era bem emocionante e tal. Aí quando ela falou do aniversário, todo mundo começou a puxar parabéns. E aí tava um bando de louco no meio da liberdade cantando parabéns pra você, pra menina. Mano, muito bom, foi incrível, foi incrível. Enfim. Ah, cala a boca, James dispensou as reclamações. Você vai para uma boate hoje à noite. Isso não é nada. Nada além de pura tortura. Regulus escondeu o rosto na mão livre. Todo mundo está olhando. Não tanto mais. James olhou ao redor. Só restam algumas pessoas. Bem, vamos lá. Regulus estendeu a mão para puxá-lo pelo braço, e James teve certeza de que todo o seu corpo estremeceu como se tivesse sido atingido por um raio quando sentiu o calor da mão atravessar a manga do suéter. Vamos sair daqui antes que você cause outro distúrbio público. James deixou-se puxar para frente, para longe dos últimos olhares persistentes. Seus próprios olhos observando o perfil de Regulus, o rubor ainda intenso de suas bochechas. O que você fez hoje, então? Perguntou James quando Regulus os levou para uma rua lateral mais tranquila. Alguma coisa divertida? Fiquei no teatro a maior parte do dia. Regulus deu de ombros, ainda um pouco vermelho. Você costuma fazer alguma coisa fora do teatro? Perguntou James, um pouco confuso. Às vezes, ele abaixou a cabeça, mas é onde eu quero estar, principalmente. E nós somos notivagos, de qualquer maneira. Não sei o que é notivagos também. Oh, caralho. Pessoas e seres que são mais ativos durante a noite. Ah, tá. Não sabia que tinha um nome pra isso. Eu e os meus amigos. Então comemorávamos a noite. Mas nada de almoços fortificados? Nada de jantares grandes? Regulus riu. Aquela coisa bonita e cheia de voz que fez James corar de puro prazer. Na verdade, não. Não é grande coisa, eu prefiro estar no teatro. Mas é seu aniversário. Falou como alguém que tem uma criança pequena. Sua cabeça inclinou-se ligeiramente para o lado, avaliando James. Você se importa tanto assim com seu próprio aniversário? James abriu a boca, mas hesitou. Não é esse o ponto. Ah, claro que não. Ele sorriu pegando o telefone. Ah, merda, tenho que encurtar isso. A festa já começou? Eles querem fazer um pré-jogo na casa. Suspirou Regulus. Eles vão me fazer me arrumar e tudo. Ah, sinto muito, você tem que sair no seu aniversário. James fez uma careta sentimental. Está ouvindo? Eu estou tocando o menor violino do mundo. Regulus empurrou seu ombro de brincadeira, e James soltou um pequeno suspiro. Você é horrível. Espero que você tenha um ótimo aniversário. A sinceridade de suas palavras pareceu pegar Regulus desprevenido.
E eles se encararam, a boca de Regulus entreaberta, seus olhos vagando até os lábios de James. Parou, calma. Não, isso não poderia estar certo. Deve ter sido algum truque de luz. Acho que te vejo na quarta-feira. Se você estiver recuperado até lá, Deus. Regulus quase gemeu. Espero que sim. Vou tentar não deixar isso sair do controle essa noite. É seu aniversário, disse James pela centésima vez. Não é seu trabalho ser o responsável essa noite. Regulus revirou os olhos. Tanto faz. Vou tentar me divertir. James mordeu o lábio para esconder o sorriso. Vou aceitar o que puder. Eu pensei que o Regulus ia chamar o James pra curtir o aniversário juntos. Aliás, eu tava esperando muito isso, porque eu tava achando que, tipo, o James ia pra festa, os dois iam beber muito e eles iam acabar ficando juntos. Aparentemente não é isso que vai acontecer. Como eles vão ficar juntos nesse ponto da história, eu realmente não sei, porque o James, apesar de ter noções dos sentimentos dele, ele tá muito acanhado de começar qualquer coisa. Mas vamos lá, calma aí. Quando James acordou na manhã seguinte, foi recebido por três coisas. A primeira foi o cheiro de ovos e bacon subindo da cozinha. Ele adorava quando Peter dormia lá. A segunda foram os grandes olhos verdes de Harry olhando para ele da cama de armário de Peter, sentado de pernas cruzadas e colorindo furiosamente. E a terceira foi que pareciam ser 10 mensagens em seu telefone. Ele se sentou, passando a mão no rosto e sorriu para Harry. Tudo bem, cara? Dormiu bem? Já sei. E se o Regulus realmente não se controlou, ficou bêbado o suficiente para mandar mensagens pro James falando que quer o James? É uma possibilidade. Vai ser muito vergonhoso pro Regulus, mas é uma possibilidade. Tudo bem, cara? Dormiu bem? É, Harry disse alegremente. Rabicho está fazendo café da manhã, mas ele disse que eu não posso ajudar. Ele é tão malvado assim. James lançou as pernas para fora da cama de campanha. Qual é a cor dele? Harry estendeu o livro, mostrando um cachorro azul com manchas roxas e um céu verde. É o meu favorito até agora. Eu tô imaginando o Harry pintando aqueles Bobbie Goods, tá ligado? Muito fofo. Disse, disse Harry orgulhosamente. E James sorriu. Eu adorei. Eu adorei. Queria poder ter um cachorro assim. Ele se levantou espreguiçando-se. Gemendo e ignorando o telefone, que vibrou novamente. Atende esse telefone, eu quero saber das mensagens, porra. Tudo bem, eu volto. Não deixe que o rabicho se meta em muita confusão. Ele adiou o olhar para o telefone enquanto escovava os dentes, lavava o rosto e trocava de roupa. Mano, eu imagino ele fazendo isso como uma tática de não parecer tão ansioso, só que ele causa ansiedade na gente, porque a gente quer saber as mensagens e não consegue saber porque ele tá se arrumando, tá ligado? Mano, que ódio. Imaginava que quanto mais odiasse, mais poderia adiar a inevitável miriade de vezes que se envergonharia na sequência de mensagens. Por fim, quando Peter estava cantarolando na cozinha, depois de dizer a James que não precisava de sua ajuda, e Harry estava trancado em seu quarto, James tirou o telefone do carregador e foi recebido com uma enxurrada de mensagens, a maioria delas parecendo um completo disparate. A mensagem mais recente havia chegado 20 minutos antes. Por favor, ignore tudo isso. É claro que o James não vai ignorar. Eu estava certa. Ele mandou mensagens pro James bêbado. James riu, percorrendo as linhas de texto cada vez mais incoerentes antes de responder. Tá brincando? Vou guardar isso pra sempre. Foda-se. Conseguiu passar pela festa? Fechou o aniversário em grande estilo. Quais são as mensagens, James? Não acredito nisso. Nossa, mano, vai tomando com ele. Simplesmente tá conversando com o Regulus, ignorando as mensagens interiores e nem fala pra gente quais são essas mensagens. Fiquei furioso agora. Deus, mais ou menos. Você deveria ter visto meu estado essa manhã. James mordeu o lábio. Sua imaginação a mil enquanto eu pensava como o Regulus poderia aparecer pela manhã. Seu cabelo estava bagunçado, todo o travesseiro. Um sorriso sonolento em seu rosto enquanto ele estendia a mão em direção a... Não vou fazer isso. Não pior do que a minha aparência literalmente todas as manhãs, tenho certeza. Durmo como uma pedra e acordo parecendo um monstro. Ele não deveria ter dito tudo aquilo. Ele largou o telefone, certo de que seria constrangedor se digitasse outra mensagem.
Pete, tem certeza que não precisa de ajuda com o café da manhã? Ele gritou para a cozinha novamente. A esperança de que Peter pudesse lhe dar algo para distraí-lo. Mas infelizmente Peter estava acostumado demais com a ajuda de James na cozinha e respondeu: Tudo pronto. James girou os calcanhares e encontrou Harry, que ficou olhando para o celular virado para baixo por apenas 5 segundos antes de sair pelo corredor e abrir a porta do seu quarto. Será que o Harry viu alguma mensagem? Porque, tipo, por que ele estava olhando para o celular de James? Parece que temos uma reunião completa do parlamento acontecendo, disse ele, olhando para as fileiras de brinquedos e pelúcias com Harry no centro, claramente dominando a cena. É uma reunião, pai. Temos toda semana. Ah, bem, você precisa que eu lhe dê um pouco de privacidade? Harry assentiu seriamente, e James saiu da sala, supondo que aquilo fosse apenas o universo o punindo por ter uma queda por ela. Por ela quem que? Ele virou o telefone com algum tipo de delicadeza que alguém associaria a desarmar uma bomba. A não ser que ali em cima ele estivesse falando não do Harry, mas dele mesmo. Não entendi. Ah, é que aqui, tipo, ele tá falando, James girou os calcanhares para encontrar Harry, né? Tipo, para ir até Harry, alguma coisa assim. Aí falando que ele ficou olhando o celular virado para baixo. E eu acho que é isso, porque não faz sentido o Harry estar olhando pro celular do James. Mas aqui a tradução deu a entender que era o Harry. Ele virou o telefone com algum tipo de delicadeza que alguém associaria a desarmar uma bomba, seu coração pulando como uma pedra no peito quando viu uma mensagem ali. Ele deveria pensar em jogar o celular no Tamisa na próxima vez que passasse que passar por lá. Meu Deus, ele enviou uma foto. Meu Deus, ele enviou uma foto dele! James parou de respirar, deslizou para cima para abrir a mensagem e estreitou os olhos, de modo que mal conseguia ver alguma coisa. Não tem como você ficar com essa cara feia. Vou ficar de ressaca para. Vou ficar de ressaca para sempre. James fechou os olhos com força e apontou para a tela, esperando ter aberto a foto e não enviado uma reação, ou 1 milhão de dólares ou algo assim. Ele levou vários segundos para reunir coragem e abrir os olhos, e quando finalmente o fez, teve certeza que sentia seu coração parar no peito. Regulus estava sentado em uma cama grande, muito bagunçada, com travesseiros espalhados por todo lado e edredom puxado para o canto. Ele estava claramente tirando uma foto de um espelho do outro lado do quarto, com o celular erguido para cobrir o rosto. Ele mandou uma foto para mostrar o rosto dele de ressaca, só que com o rosto coberto. É sério isso, Regulus? Tô entendendo seu jogo. Entendi sim. Uhum, entendi. Tá bom então. É isso, né? Beleza. É... Seu cabelo estava espetado em todas as direções e estava iluminado pela luz que entrava pelas cortinas transparentes de cada lado da cama. Mas a pior parte mesmo era que ele não estava de camisa. Aliás, com as cobertas ao redor, James não sabia se ele estava usando alguma coisa. Não era uma foto particularmente picante, na verdade era quase inofensiva. Na verdade, eu acho que é uma foto provocante, como fala, é uma foto provocante disfarçada de foto inofensiva, porque é impossível ele ter tirado essa foto com as intenções mais puras de mostrar o rosto dele de ressaca, sendo que ele está cobrindo a porra do rosto. Mas enfim, o tipo de foto que ele jamais se surpreenderia em receber de qualquer um dos seus amigos. Mas o pulso de James estava acelerado e sua boca salivava ao ver o peito nu de Regulus. Eita. Ele precisava responder aquela mensagem. O que deveria dizer? Seu cérebro parecia aquela espécie de estática de um rádio mal sintonizado, sufocando qualquer pensamento coerente enquanto ele olhava para o contorno do pescoço de Regulus. Mas ele tinha que inventar alguma coisa. Isso não é ruim. Você não parece mal. Ele deveria ter enviado isso? Ele não. Havia algo mais que ele deveria ter dito? Ah, bem, muito obrigado. Vou ficar aqui para sempre com minha ressaca. Ninguém nunca mais vai me ver. James queria dizer que estava feliz em ir se juntar a ele, mas se conteve o mais rápido que pôde, digitando rapidamente, querendo se afastar da foto, ainda parcialmente visível na tela. Você é um peso, você é um peso leve? Acho que sim. Isso deveria ser um insulto? Apenas batendo papo.
calma aí. James olhou para a foto novamente, tentando controlar o impulso de dar zoom nela como um completo maluco. Ele, eu poderia te beber até não poder mais. É que ficou estranho, né? Calma aí. Não é isso. Eu acho que ele tá falando que, tipo. Eu acho que seria no sentido de, tipo, eu poderia beber muito mais do que você. Só que aí aqui ficou meio estranho. James bufou. Claro que pode. Você está me chamando de mentiroso? Só estou dizendo que ninguém que beba 1 litro de açúcar em vez de café consegue beber mais do que eu. Você não é um daqueles caras que chamam de coquetéis de bebida de merda, né? Porque isso é um desânimo. James olhou para a última mensagem por tanto tempo que sentiu seus olhos lacrimejarem. Certo, fique tranquilo. Não seja estranho sobre isso. Ele deveria fazer isso. Ele e Sirius costumavam flertar o tempo todo só por diversão. Parte da razão pelo qual Remus não acreditou que Sirius estava afim dele por pelo menos meio ano. Faz sentido, né? Mas aqui. Ah, tá, entendi. Você não é um daqueles caras que chamam coquetéis de bebida de merda, né? Ah, tá, entendi. É porque esses caras, normalmente, eu não tinha entendido muito bem o que isso queria dizer, mas esses caras normalmente são caras héteros tops. Normalmente. Não é via de regra, mas normalmente. E aí faz sentido que seja o James tenha pegado como um tipo de flerte. Ele era bom em flertar casualmente, e o sutil revirar do estômago e palpitações de seu coração o lembravam de como isso sempre foi divertido. Antes de continuar, eu imagino o James sendo aquele tipo de pessoa que consegue flertar com qualquer pessoa, só que se for uma pessoa que ele realmente se interessa, ele vira um bobo que não consegue dar um A. Eu imagino o James assim. Aliás, eu sinto que eu sou uma pessoa assim. Enfim, muito bom. Não há nada de errado em flertar entre amigos. Ele e Mary costumavam flertar o tempo todo. Amigos podem flertar. Bom, isso se você não realmente estiver interessado no seu amigo, né, filho? Ele literalmente, tipo, tentando literalmente ir pra uma zona de amizade e ele pensando, e se eu flertar com ele? É só amizade. Broderagem, tá ligado? Enfim. Eu estava tentando? Não sei, e você? Eu acho que seria. Não entendi. Tipo, James tá perguntando isso? Não entendi. James largou o telefone novamente e andou de um lado para o outro da sala de estar como um general comandando um exército, com as mãos atrás das costas, pensando no próximo passo. Acho que você nunca vai saber, mas eu gosto de um coquetel tanto quanto qualquer um. Caralho. Pra mim ele tá confirmando aqui, tipo, tá. É. Eu achei muito um código pra tipo, sim, eu gosto de homens. Eu achei muito um código pra isso, não sei porquê. Bebida preferida? Qualquer coisa que me sirvam. Menos gin. Odeio gin. Por quê? Eu tenho gosto de anticongelante. Anticongelante? Que caralho é um anticongelante? Você sente muito gosto de anticongelante? Você não bebe gin, né? Porque James se recompôs antes de terminar de digitar a mensagem. Nunca daremos certo se você beber. Pausa. Nunca daremos certo se você beber gin. Meu Deus, eu achei muito. Ai, meu Deus, muito descarado. Amei. Ele esperou pela mensagem, observando os pequenos pontos aparecerem, depois desaparecerem e então reaparecerem, com pânico crescente. Acho que eu vou parar de beber gin. Cara, ele tá tão na sua. Mano, puta que pariu. Acho que eu vou parar de beber gin. Na moral, Regulus. E James não conseguia parar de sorrir. Eu tô que nem James. De repente, James percebeu que não estava apenas afim de Regulus. Ele queria Regulus. Queria ir até a casa dele, deitar na cama dele, beijá-lo, passar os dedos em seus cabelos e. Nossa. À medida que o dia avançava, ele olhava fixamente para a foto que Regulus o enviava. Ele tá literalmente obcecado, gente. Sempre que tinha um tempinho livre, tirava o celular do bolso, deslizava a tela quase distraidamente para ele, observando cada pequeno detalhe. Seu cabelo, suas mãos, os travesseiros na sua cama. James memorizava cada pixel.
E pela primeira vez, no que pareceu 1 ano e meio, James usou o banheiro. Imaginou Regulus embaixo, ou sobre, ou em seu colo, arqueando-se da mesma forma graciosa que fazia quando dançava. Suas mãos delicadas enroscando nos cabelos de James. E imaginou como seria ter Regulus o beijando, realmente o beijando. As mãos de James deslizando para cima para tocar suas costelas, as mãos de Regulus deslizando para baixo em seu peito, mordendo sua garganta, puxando seu cabelo, sussurrando palavras como querida e tão bom em seu ouvido. James estremeceu. Desejou que a água que lhe ardia na pele fosse o toque ardente de Regulus. Mordeu a parte interna da bochecha, esforçando-se ao máximo para não fazer barulho. Mas os lampejos de cabelos escuros, os sorrisos brilhantes, olhos azuis e a graça de um dançarino continuavam a cintilar em sua mente. Ele acabou mordendo o lábio com força suficiente para sentir o gosto de sangue. Ele abriu os olhos, a luz forte do banheiro o fez lacrimejar e arder, mas havia uma espécie de satisfação persistente que se instalou em seus ossos. E ele saiu do banheiro 5 minutos depois, com um sorriso no rosto. Aqui, obrigada. A própria autora confirmou o que eu tava falando. O Reg é um babaca, ele sabe o que estava fazendo ao mandar essa foto. Mas é claro, gente, ninguém manda uma foto assim de graça, véi. Tipo, pode ser a foto mais inocente do mundo, tá ligado? Tipo, literalmente não tinha nada demais na foto. Mas, cara, gente, mano, enfim. Enfim, é isso, né, gente? Foi muito bom esse capítulo. Eu tô com medo dos outros capítulos terem coisas sexuais mais explícitas, assim, tá ligado? Porque são coisas que eu realmente não leio. Então eu terei que ficar pulando. Eu odeio ficar pulando quando eu tô gravando, entendeu? Enfim, vamos para os comentários. Ai, tá travando meu mouse. Eba, Diego Sedutor, né? Também. Estamos progredindo. Sei que James não se sente pronto para um relacionamento. Mas estou feliz que eles estejam conversando novamente. Também, James? Então, né? Fiquei com frio na barriga. Tá brincando? Adorei esse capítulo. Acho que é meu favorito até agora. Vou reler só para ter certeza. Não, com certeza meu capítulo favorito até agora é aquele que eles têm vários momentos e no final o James finalmente percebe que ele sente algo pelo Regulus. É muito bom esse capítulo. Eu estou obcecado com isso, é uma fique tão boa. Estou orgulhoso de James por dar passos em direção e seguir em frente. Gente, meu Deus, que texto! Eu não vou ler tudo isso, mano, porque é muita coisa. Mas a única coisa que eu queria era. Nossa, mano, o meu coisa tá travando demais aqui. A única coisa que eu queria era saber quais eram as mensagens que o Regulus tinha mandado pro James, porque simplesmente, cara, não teve nada sobre isso. Como assim? Calma aí. Enfim, gente. Eu fiquei muito frustrada porque a gente não teve as mensagens do Regulus. Eu queria muito saber o que o Regulus mandou pro James. Mas provavelmente não é nada de importante, porque senão a menina teria colocado as mensagens. Mas fica parecendo que é algo importante, porque o Regulus mandou aquelas mensagens bêbado, tá ligado? Ai, que ódio, que frustração. Nossa, que ódio. Eu fiquei muito, muito frustrada com isso. Mas foi. Tá. É. Quando eu li o aviso do começo, eu tava achando que o Regulus e o James já iam ficar. Mas realmente faz mais sentido acontecer o que aconteceu, né? Mas eu não sei o que eu espero para os próximos capítulos, eu só espero que não tenha cenas explícitas.
É a única coisa que eu tô esperando nesse momento, é que não tenha cenas explícitas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Apesar de não ter sido meu favorito, realmente foi um capítulo muito bom. É um capítulo que a gente realmente percebeu que o Regulus não é inocente, gente. Não tem como. O Regulus não é inocente. Então eu espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês gostem dos próximos. Então já comentem aqui o que vocês acharam desse capítulo e o que vocês esperam para os próximos capítulos, como sempre. Também comentem aqui recomendações das fanfics que vocês querem. Lembrando que aqui na descrição sempre tem o link da fanfic para que vocês possam curtir, comentar, compartilhar para apoiar o autor ou autora. Nunca sei o gênero dos autores, então não me perguntem. E que mais? E lembrando que aqui vai ter o link para outra fanfic que a gente tá acompanhando, que é o Quarto Cavaleiro. E. Gente, eu sempre me perco na despedida dos vídeos. Mas eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É mais ou menos isso que eu queria falar. Então, tchau, até a próxima.